Então, pessoal, obrigada pelo convite, agradeço. Eu saí de San Diego já faz mais de 7 anos, mas o meu coração continua aí no centro, e ainda bem que nós temos oportunidade, né, agora de Zoom, a gente continua com o grupo nos sábados, que a gente estuda diferentes livros, né, agora estamos estudando o livro dos médiuns. Então, e agradeço hoje o convite de trazer para vocês esse assunto, né, sobre a família, os desafios da vida em família. Aqui, na verdade, é a foto da minha família, esse é o meu marido, meus filhos, meu cachorro, tá faltando gato, papagaio não, gato, papagaio não. Mas, gato sim, papagaio não. E que lindo, né? Nas redes sociais, toda a família é picture perfect, né? Aqui que beleza, quem vê pensa que não tem problema. Nas redes sociais a gente coloca aí, né? Tá tudo maravilha. Mas levanta a mão aqui. Primeiro deixa eu fazer a pergunta. Levanta a mão para eu ver quem é que veio aqui para o centro com familiar. Tem alguém aí que está com a família? Que veio com parente? Tem vários, estou vendo vários. Tá bom, tá bom. E fora, e levanta a mão aí, quem é que tem a família perfeita? Não no Instagram. Quem é que tem a família perfeita em casa? Nunca tem problema. Não tem uma alma viva, né? Pois é. Pois é a nossa realidade, né? Nós sabemos que nós viemos ao planeta Terra em família, existe a instituição da família, que somos os afins, tanto para aquelas almas afins que nós nos damos bem, como aquelas almas que nós temos certas pendências a resolver, né? Mas antes de a gente entrar bem no assunto, eu gosto sempre de trazer a referência do nosso mestre e modelo, da gente ter, né, as bases no que Jesus nos diz. Então, eu fui lá, fomos pesquisar o que é que Jesus, né, quais as abordagens de Jesus a respeito da família. E ele faz vários, na verdade, né? Se a gente lê o Novo Testamento, tem várias exemplificações, várias citações a respeito da família, mas uma que me chamou a atenção Jesus estava pregando na casa, né? Você sabe que ele era sempre convidado, ele falava, essa noite eu vou jantar na casa do fulano. E aí todo mundo ia para escutar Jesus falar, né? Então estava lá Jesus, aquela multidão aglomerada dentro da residência, escutando Jesus, e nisso os discípulos apóstolos, um deles fala: Jesus, mestre, aí fora está tua mãe e teus irmãos que vieram para te chamar. E Jesus, que não perdia uma oportunidade, né, de nos ensinar, então aí ele fala: mas quem é o meu irmão e a minha mãe? Aí ele aponta para a multidão que estava ao derredor dele e fala: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então tem gente que tem, né, uma certa dificuldade de compreender essa passagem, porque acha que Jesus está desdenhando os familiares dele, a Maria, imagina, a Mãe Santíssima, e os irmãos, né, que na verdade, veja, é a referência que ele tinha irmão, né? E isso não é verdade. A oportunidade que ele tomou naquele momento foi de fazer a distinção da família corporal, né, biológica, e da família espiritual. Vai chegar o momento na Terra em que realmente nós vamos sentir que toda a nossa humanidade
é, como Jesus já sentia, a nossa família universal, né? Que somos parte da família da Terra, que somos parte da família universal. Não estamos quite there yet, né? Mas a gente já consegue ver essa distinção, como Jesus nos ensinou, então, da família espiritual e da família corporal. Então, vamos fazer essa análise um pouco mais profundamente, né? Ele também falou, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, né? A gente renasce através aí da gravidez, né? Renascemos e renascemos, mas não necessariamente do espírito, né? Então, obviamente, a gente tem uma história aí como espírito imortal, né? E reencarnamos e animamos vários corpos diferentes com a nossa mesma essência, que progride no recorrer dos milênios de anos, né, em diferentes famílias, conforme aquilo que nós precisamos naquela vida, né, dos nossos projetos reencarnatórios. Então, fazendo essa análise da família espiritual, né, a família espiritual em si é a união pelos interesses, pela vibração, pela energia, né? Então, são os espíritos que realmente se unem por um denominador comum, né? A aptidão de ideias, a aptidão de interesses, é a família espiritual, que não necessariamente está todo mundo aqui, né? A nossa família espiritual, com certeza, tem um grupo aqui, mas tem um grupo que a gente ainda deixou para lá, né? Que estão esperando o nosso retorno à casa, né? Como diz, a gente retorna, Deus queira, como filho pródigos, né? À casa do nosso Pai. Então, a nossa família aqui é pequena, inclusive, comparada com a família espiritual que também nos aguarda do lado de lá, né? Então, a gente vê a família espiritual, a gente se une pelos laços de simpatia, comunhão dos pensamentos e objetivos, né? A afetividade sincera, né? Normalmente, a família espiritual, como já é sólido esses sentimentos, elas são duradouras. Por mais que a gente esteja afastado geograficamente ou espiritualmente, no sentido, né, deles estarem lá no plano espiritual e a gente aqui, mas esse sentimento prevalece, né, e permanece no decorrer dos milênios. Né? Aqui, espero que vocês também tenham, mesmo aqui a gente pode ver esse exemplo. Eu tenho colegas que eu gosto muito, com muito amor, e que mesmo familiares, que eu não falo todo dia, né? Eu estou aqui na Itália, tenho a minha família no Brasil, tenho outra família na Flórida, tenho a família espiritual aí em San Diego, a gente não se fala todos os dias. Mas quando a gente se fala, a gente sente o mesmo amor. Parece que a gente conversou ontem, né? Então, aquilo, quando é o sentimento verdadeiro, não é a distância que nos afasta, né? Quando a gente se vê, a gente se encontra, aquilo permanece. E muitas vezes, as famílias espirituais encarnam como famílias biológicas diferentes. Às vezes, aqueles que somos famílias espirituais no mundo espiritual, a gente vem aqui, porque daí, né, um vai resolver pendência com certas pessoas, outro vai resolver pendência com outro, mas volta e meia a gente se encontra, porque a gente dá força um para o outro, né? Quem é que não tem aqui aquele amigo? Meu Deus, aquele amigo irmão, né? Que parece de mãe diferente, só parece que é de mãe diferente, parece que é irmão,
volta e meia a gente tem alguém assim, né? Ou é um mentor de trabalho, pessoa que, nossa, tá sempre ali para te dar força, te guiar e tal, né? Sempre temos alguém com que a gente, que não necessariamente é da nossa família biológica, mas às vezes é até mais, né? E com relação à família corporal, então, obviamente, aí normalmente é de origem consanguínea e os agregados, né? A gente fala os agregados, porque daí tem a sogra, o sogro, né? Às vezes é adotado, pessoa adotada, família adotada. Isso tudo, então, é o que a gente considera da família corporal, né? A união, nesse sentido, da família corporal se dá pela necessidade do plano reencarnatório. Então, nós pedimos, desculpa, break the news aqui para vocês, mas todos nós aqui pedimos para estar exatamente onde nós estamos hoje. Nós programamos a nossa encarnação para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, essa união que a gente encontra agora, os nossos familiares, se dá pela necessidade do nosso plano reencarnatório. Nós planejamos esse reencontro para o nosso progresso, né? E esses relacionamentos frágeis, às vezes, né? E podem se dissolver mesmo na própria encarnação atual. Exemplo disso, né? Às vezes a pessoa tem filho e coloca para adoção, está se desfazendo né, desse compromisso temporariamente, né? Eu conheço também 2 colegas que são irmãos gêmeos, e a gente pensa que irmão gêmeo é grudado. Não, depois de adultos, eles meio que cada um segue, né, o seu caminho, nesse caso deles. Então, podem realmente se dissolver, mesmo na encarnação atual. Porém, como nós estávamos falando antes aqui na espiritual, se o sentimento for verdadeiro e mútuo, não é a distância que afasta, né? E, portanto, família corporal pode vir, sim, obviamente, desenvolver esse laço que vai se tornar eterno, né? Aliás, os espíritos nos dizem isso, você pode ler em Emmanuel, pode ler em Joana, pode ler em André Luiz e vários autores espirituais que nos dizem que grande parte dos nossos laços de família são, na verdade, resgates. Por isso que ninguém aqui tem família perfeita. A maioria de nós ainda no estágio como estamos aqui encarnados no planeta, né, aí em transitoriedade, mas a maioria de nós ainda reencarna porque nós temos pendências a resolver, né? E você veja, fazendo tudo bem, compreendemos a diferença da família espiritual e da família corporal, conforme Jesus também nos dizia. Agora vamos fazer, que eu também gosto de fazer isso, dar uma olhada no histórico que a gente vê aqui, da instituição da família, né? Então, nas épocas primitivas, a união da família se dava, isso eu estou falando, realmente, lá no começo, ainda que antes da civilização em si, a união se dava pela necessidade da sobrevivência e da preservação, né? Praticamente ainda da sobrevivência e do instinto. Avançamos como humanidade um pouco mais, e aí nas eras da antiguidade, aí já, né, houve um desenvolvimento, era constituído pelos clãs, né, existiam os clãs, que eram as grandes famílias, mas viviam assim em clãs, né, e aí a família estava ensaiando os primeiros passos como família que a gente reconhece mais hoje.
né? Na Grécia, na antiga Grécia, a família era, segundo os historiadores, era renegada mais ao Estado, né? Eles entregavam a família para a educação, para servir ao Estado. Passou-se o tempo da Grécia, na época de Roma, que restabelece-se o conjunto familiar e existem os agregados, os serviçais, os escravos, eram propriedades da família. Né? Na Idade Média, passando esse tempo, né, de Roma, vindo à Idade Média, a gente sabe que foi um período muito difícil espiritualmente falando, e a família sofreu grande impacto, né, e era muito comum a doação dos filhos para a instituição da igreja, né. Passado a época medieval, de lá para cá, a família em si, a instituição da família, teve muitos altos e baixos, né? E hoje a gente vê aqui a constituição da família também já bem diferente da Idade Média. A gente vê a família tradicional, casal com filhos, nós vemos pais solteiros, mães solteiras, a gente vê casais, né, homossexuais, criando, educando filhos com o mesmo ou mais amor do que casais heterossexuais, né? A gente vê filhos, às vezes, criados pelos avós, né, pela dificuldade dos pais, ou que moram longe, ou que precisam trabalhar, e isso é, então, renegado para os pais, para os avós. Então, a gente vê essa diversidade hoje da instituição familiar. Mas não vamos negligenciar o fato de que a instituição da família está em risco. Hoje, sim, a família está em risco. E especialmente por causa do individualismo, que a nossa geração, digamos assim, né, em que vivemos agora nessa atualidade, estamos imersos. É um individualismo que às vezes assusta, né? Então a família está, sim, em fase, né, de abalos, e é isso que nós vamos abordar, então, os diferentes aspectos dos desafios da família, da instituição da família e da nossa dificuldade dentro da nossa própria família, né? Então, agora vamos remontar a Allan Kardec, no livro dos Espíritos, pergunta 775, tem um ponto a mais ali, era 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos, então, claramente nos dizem uma recrudescência do egoísmo, né? Esse individualismo que também nós estamos vendo hoje, ele afrouxa os laços familiares, porque o indivíduo foca só em si, né? E estar em família, viver em família é doação. Viver em família e colocar a necessidade do outro à frente da nossa. Quem é mãe sabe disso. Mãe sempre é a última a comer. Quem é mãe sabe. Come comida fria, eu tô comendo sempre o resto dos filhos que sobrou, né? Quem é pai aí também, que é pai com coração, também sabe. Sair correndo para ensinar o filho a andar de bicicleta não é fácil, né? É suando atrás, né? Então a gente faz pelo amor ao próximo, a gente faz pelo amor àqueles que são mais próximos a nós.
Mas esse individualismo que nós estamos vivendo hoje está colocando a família em risco. E como os espíritos, já em 1850, né, e pouco, quando lançaram o livro dos Espíritos, já estavam falando. Esse abalo da família é uma recrudescência do egoísmo, né? E eles nos esclarecem, Emmanuel mesmo nos esclarece que a família é a célula máter da sociedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que a família é a primeira escola, é ali que a gente ensaia os primeiros passos, antes de sermos expostos à sociedade e ao ambiente externo. É ali que a gente aprende primeiro, né? A gente sofre as influências dos que nos estão educando quando somos crianças. Os espíritos nos dizem, né, que até os 7 anos, aos 7 anos é quando o espírito encerra o seu período de adaptação ao mundo encarnado, encerra-se essa fase, né, do espírito, fechando aí o ciclo da reencarnação, e aí está 100% aí, né, esse laço se fortalece. E esse período de 7 anos, para quem tem filho, é crucial. É uma massinha que a gente está moldando, né? E que nós temos a responsabilidade de moldar para o bem, né? E eles nos esclarecem, Emmanuel ainda, que toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia. Quem está vendo aí, está vendo. Quem tem olhos de ver que veja, ouvidos de ouvir que ouça, né? A cultura degenera e a civilização em si se corrompe, né? Então é isso, a família é esse laboratório de experiências que a gente vive, uma escola que aí a gente sai para a sociedade e aplica o que a gente aprende dentro de casa. E eu gostaria de ler só um trechinho do Espírito Neio Lúcio, espetacular, do livro Jesus do Lar, escrito psicografado por Chico, que vale muito a pena. Então, Neio Lúcio diz para a gente assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, é dentro de casa que a gente aprende, né? A paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como é que nós vamos aguentar a harmonia das nações? Ou aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar irmão mais próximo, associado à nossa luta do dia a dia, como é que nós vamos respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Né? Então, por isso que Emmanuel dizia que a família é a célula máter, é ali, e é ali que é o perrengue mesmo, não tem escapatória. Ali que é o perrengue. Aqui no centro, a gente vem, a gente dá o melhor da gente, todo mundo, tal, nas redes sociais e tal, mas é dentro de casa que o bicho come, justamente porque os perrengues acontecem justamente porque é onde a gente tem pendência para resolver. A maioria das pendências que a gente tem, assim, no sentido daquelas pesadas mesmo, né? Às vezes a gente planeja milênios para ter oportunidade de agora estar nesse círculo familiar,
Muitos de nós estamos agora resolvendo pendências da nossa vida lá da antiga Roma. Já parou para pensar? Né? Então, vamos trazer um pouco mais aqui para a gente. Tudo bem, estamos pagando aqui a situação da antiga Roma, né? E aí os desafios da família, da instituição familiar nos dias de hoje. E isso você pode ver, isso são denominadores comuns de várias pesquisas, né? Você pode fazer essa observação. Quais os principais desafios hoje que a gente vê a instituição familiar, né? Dos dias de hoje. O estresse e a preocupação financeira, divórcio e a separação, a erosão das redes de apoio, mais uma vez, individualismo, mas com isso também a nossa situação global, veja, né, estou eu novamente aqui na Itália, tenho família no Brasil, tenho família não sei aonde, e a gente, aí vocês também, né, imagino que grande parte de vocês tem também redes de apoio ainda no Brasil, né? Então, essa erosão, às vezes, né, até mesmo pela geografia. O excesso, esse aqui toca fundo no coração. Excesso digital e das redes sociais. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O desequilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o work-life balance, né, as exigências, e a gente pode ver aqui nesse denominador comum, né, como um influencia o outro, é uma rede, né, que se encadeia, né, aquele estresse financeiro, preocupação de pagar as contas, aí a gente vê que a gente tem que trabalhar mais para poder, e aí isso afeta o tempo que a gente tem em casa, isso afeta a comunicação com o cônjuge, isso gera, né, um alienismo, daí a gente vai para desestressar e fica lá rolling on your feed, né, como uma coisa que está entrelaçada com a outra. E aí, obviamente, também a saúde mental e os vícios de toda espécie, né? Então, esses são grandes desafios que a gente vê a instituição familiar nos tempos em que nós estamos vivendo, né? E eu disse que aqui o excesso digital das redes sociais é, para mim também, que todos nós, né? Todos nós estamos aí com as facilidades tecnológicas e com os algoritmos que são designed para nos deixarem viciados, né? Querer sempre, a dopamina sempre ali é realmente um desafio para todos nós. Então, isso aqui está o elephant in the room, né? Como essa tecnologia a gente tem que cuidar, porque isso também uma grande âncora que está afundando as famílias, que está gerando esse individualismo, a ilusão de que a tecnologia, que os relacionamentos por meio da tecnologia são relacionamentos verdadeiros. Nós temos que cuidar com isso, né? Eles podem, obviamente, iniciar-se na tecnologia, mas o relacionamento verdadeiro é aquele que você está lá, mesmo que sendo à distância, né? Mas que você sabe se doar para o próximo, né? Que tem esse amor. Aqui era uma campanha, achei tão interessante essas fotos, foi de uma campanha de alerta também sobre a tecnologia, eu achei muitíssimo interessante. O que nós colocamos é The Elephant in the Room. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu trouxe também uma mensagem, se vocês me permitem ler, curtinha da Joana de Ângeles, muito própria a isso que nós estamos experienciando,
E ela diz: evita o tumulto extravagante das novidades perturbadoras. Harmoniza-te de forma que não sejas arrebatado pela ilusão de estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, né, a gente tem que cuidar isso, que é um overflow de informação que o nosso cérebro não tem capacidade ainda de digerir o tanto de informação que a gente recebe, a gente fica overwhelmed, né? E essa ilusão de estar presente em tudo que é lugar, FOMO, fear of missing out, tem que estar lá, tem que dar like, tem que não sei o quê, a gente tem que cuidar com isso, né? Fruindo somente prazeres, possuindo, continua ela, possuindo os equipamentos mais recentes, que logo são ultrapassados por outros mais complexos, incapazes, porém, de proporcionar-te harmonia interior. É todo ano iPhone novo, tem que ter o carro novo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o tablet novo, mas isso não fulfills, né? Não preenche o vazio que a gente tem aqui dentro. Esse vazio só é preenchido quando a gente doa amor, que por retorno a gente recebe esse alimento do amor, né? E ela continua: essa correria insensata para a aquisição de instrumentos de utilidade tecnológica e virtual esconde no seu bojo a fuga psicológica do indivíduo que não se encoraja a viajar para dentro de si, procurando descobrir as razões dos conflitos que o aturdem, escondendo-se sob a tirania das máquinas que lhe permitem comunicação com o mundo e todos quanto deseje, sem produzirem a autorrealização do seu possuidor. Eu estou em tudo que é lugar, estou, né, ao mesmo tempo que eu posso estar ali digitalmente, mas eu não estou aqui dentro, né, fazendo essa análise aqui dentro. E aí, então, vem o meu convite para vocês. Qual é... Isso é para refletir, eu quero mesmo que cada um de vocês aí tenha essa oportunidade de reflexão. Você já parou para pensar? Qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito na minha família? Eu quero mesmo que você pense nesse momento. Pense nos relacionamentos que você tem na sua família, como filho, como filha, como pai, como mãe, como irmão, irmã, tia, primo. Qual é a sua função? Qual é o seu objetivo? Por que você planejou vir aqui, nesse círculo familiar em que você está agora? Você consegue fazer você não precisa falar alto, né? Mas você consegue observar uma trend, talvez assim, as pessoas que talvez você tenha mais conflito, as pessoas que são a sua rocha, sua fortaleza, que estão lá porque deve é. Você consegue fazer essa observação, né? Então, comece realmente a fazer essa reflexão, porque o lar é esse laboratório, como o Ney e o Lúcio estava dizendo, que Deus permite, então, né, que nós tenhamos dentro da nossa família, a nossa rocha, aqueles, a família espiritual, que nos ajudamos mutuamente, mas em grande parte nós estamos aí, como nós estávamos dizendo, para resgatar, para dar força. A gente vê, às vezes, tem a família, tem aquela ovelha negra, às vezes nós somos a ovelha negra, né? E por que isso acontece? Porque a gente precisa né, como um planeta ainda em transição,
nós temos diversos níveis de espíritos evolutivos dentro da própria família para o aprendizado de todos. Aqueles que já começaram a despertar podem ajudar aqueles que estão na retaguarda, aqueles que estão na retaguarda e possam se inspirar naqueles que já estão despertando, e assim vamos devagarinho, né, elevando uns aos outros pelo amor, através do amor. Então aqui só vai algumas mensagens. Algumas mensagens que eu quis trazer. Emmanuel, aqui vai aos cônjuges, né, quem tem um relacionamento familiar, né, com um cônjuge, casado ou não, né, não precisa ser casado no papel, mas que tem o compromisso, né, casar-se, dizia Emmanuel, não basta casar-se, imperioso saber para quê, por que você está casando, né, às vezes é naquela ilusão inicial e tal, da paixão que passa. Então, por que a gente está casado? O amor, porém, reclama cultivo. E a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. A gente casa todos os dias. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Né? Lindo, lindo. Então, aí, é a mensagem que vai para os cônjuges aqui de hoje. A gente tem que ter paciência, a gente tem que cuidar com as expectativas que a gente tem um do outro, né? E aí vai a mensagem para quem é pai, para quem é mãe. A pergunta 582 também do Livro dos Espíritos. E daí Kardec pergunta: a gente pode considerar paternidade, nesse caso paternidade e maternidade, né, como uma missão? E os Espíritos nos falam, sem contradito uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Olha aí a nossa responsabilidade, quem é pai, quem é mãe. E eu não estou falando só pai e mãe de filho biológico, né? Às vezes a gente é madrinho, padrinho, a gente às vezes ajuda a criar o filho da irmã, do sobrinho, né? E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Né? Aquela massinha que a gente tem a responsabilidade de moldar no caminho do bem. Né? E aí, quem é filho... Opa, perdão. Aqui, quem é filho... Todo mundo é filho de alguém, né? Seja adotivo, seja foi criado por avós ou indiferente, mas nós estamos aqui hoje porque nós fomos concebidos por uma mãe, né? Muitos de nós tivemos a oportunidade de ter pai, tem vezes que é gente que não tem, mas de qualquer forma, vai um vídeo, eu gostaria de passar um videozinho aqui que não precisa nem de explicação, mas que vale a pena ver. Ai, Jesus, a minha pia aqui está querendo aparecer. Não sei se não está conseguindo o meu vídeo. Vamos ver. Talvez não está indo o meu vídeo. Opa! Será que agora vai? Só um pouquinho. Aí, play. Sem volume.
É áudio. É, tá sem áudio, Constância. Não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui também. Acho que ela tem que apertar ali no botãozinho do áudio. Constância, no YouTube você tem um botãozinho do áudio. Pois é. Tá sem áudio. Acho que ela não está escutando também. O botão do áudio está funcionando. Tá funcionando. Não está funcionando? Não, não, a gente não está ouvindo nada. Não, agora tá. Não, é só Não está ouvindo? Peraí, peraí que eu vou arrumar o áudio, peraí. Sim, mas... Tem que escolher a opção de compartilhar o áudio também, não sei se foi feito isso. Tenta dar um clique no alto-falante, Quer Constância. tentar, André, colocar aqui, compartilhar? Teria que Peraí. na tela dela, se Ah, for isso mesmo. Tem que parar, recompartilhar a tela e ver se Não, ainda não está dando para ouvir? Não, que não. acho que o erro foi daqui, da gente. Não, é daqui mesmo, peraí. Switch to audio settings. Só um pouquinho. Ai, tô doida pra ver esse vídeo. Puxa vida, peraí. Eu acho que é naquele botãozinho ali onde tem o que aumenta. Não, ela apertou já. Não, é porque não está passando do vídeo mesmo, peraí. Video and effects, peraí. Não. Ok, vamos ver. Se não der tudo bem, a gente passa. Depois a gente assiste no YouTube. É, deixa eu ver. Tenha paciência com o seu próximo, eu não duvido. Não, tá, mas antes. Vou tirar a tela. Dá para ouvir? Não. Não, O áudio. parte da tela do slide, né? É só o botão. É, Tem que ser compartilhado. desculpa. Você assiste em casa. Tudo bem. Deixa eu ver, dá para botar com subtitles. É curtinho. Então, vou botar com subtitles, tá? Compartilhar.
Isto. Imagina escutar, imagina ouvir qual música, vai ser muito mais emocionante. Eu me emociono toda vez Mas que eu deu para vejo. emocionar só com a legenda, viu? Muito bom. É lindo, né? Do carinho que a gente tem que ter por aqueles que nos educaram, que nos criaram, que, né, passaram noites em claro, quando a gente era criança doente, não conseguia dormir, que nos ajudaram. Então vai aí a paciência, conforme a idade vai chegando, que a gente tem que ter, né? Compartilhar o amor. Então vai aqui também o convite. Depois que nós terminarmos aí, vocês tomarem o passe, se tiver oportunidade é domingo. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem avô, avó, que ainda possa pegar o telefone, tem oportunidade de dar um alô, faça isso hoje. Fica o convite para você fazer isso. Você ainda tem a sorte de que, né, de que eles possam atender e você possa falar com eles. Então, fica o convite. Não deixa só mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, não. Fala assim. Passa uns minutinhos para, né, para restabelecer esse amor que a gente tem. Deixar um pouco o individualismo de lado e compartilhar esse amor e esse agradecimento que a gente tem aos nossos familiares, né? Então, quase encerrando aqui, quais as dicas de hoje? E essa pia que é da minha casa, você vê que a palestrante está aí falando de família e coisa, tem aquela foto no Instagram, mas não passa sufoco também sim, que é a pia da minha casa, sexta-feira, depois que trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa cansada, e tava marido, os 2 filhos no videogame. Eu cheguei e falei, Jesus, vou fazer palestra sobre família, tá aqui a pia da minha casa. Então tá aí, evidência que a palestra é para a gente também, a gente escuta, por isso que a gente tem, né, uma boca e 2 ouvidos, primeiro é para a gente mesmo. Então, quais são as dicas, né? Quais são as dicas que a gente pode fazer hoje dentro da nossa família, das dificuldades que a gente pode estar passando dentro da família? Então, primeiro, lembre-se que somos espíritos eternos e nós temos que praticar a paciência ativa. Eu respirei fundo quando vi essa pia, tomei um ar, botei água na boca para não sair xingando, né? Welcome to the club. Né? Então, mas enfim, comédia à parte, mas a gente nas situações de família, a gente tem que lembrar, né? Nós somos seres eternos. Estamos em diferentes, como a gente estava falando antes, nós estamos em diferentes níveis de evolução. E como é uma escola, nós estamos em diferentes séries dessa escola familiar, né? Então, aí a gente tem essa paciência de que tudo bem, na próxima vida a louça não vai ficar só para você, né? Reserve o tempo de qualidade, isso que eu estou te falando, liga hoje para alguém, não fica só no WhatsApp, tenha a oportunidade de ligar, faça um FaceTime, né? Reserve tempo de qualidade.
sirva de exemplo. Obviamente a gente não vai jogar pérolas aos porcos, né? Mas sirva de exemplo. É mais do que palavras, né? Conta mais do que palavras. A importância do evangelho no lar, a gente sempre fala no meio espírita, né? Se a instituição da família está ameaçada, é nossa responsabilidade de permanecer ali, firmes e fiéis, orai e vigiai. Pratique a gratidão pela oportunidade de estar na família que você está hoje e a reflexão diária, aquela pergunta que nós fizemos antes, por que você está hoje na situação que você está? É porque nós temos que aprender alguma coisa, é porque nós temos a responsabilidade, né? E é isto, pessoal, aqui é só mais um trechinho para quem quiser saber mais sobre o tema da família, que é importantíssimo, né? Obviamente nós temos vários trechos do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo aborda também, tem um livro muito interessante chamado SOS Família, da Joana, e outras mensagens de outros espíritos, Constelação Familiar do Divaldo, da Joana pelo Divaldo, e um do Camilo pelo Raul Teixeira, que se chama Desafios da Vida Familiar. Tá bom? De minha parte é isso, desculpe se tomei muito tempo, mas a família, sendo a célula máter da sociedade, né, é um tema muitíssimo importante. E todos nós fazemos parte de alguma família, então vale, né? Muito obrigada pela atenção, pelo carinho nesse clima de amizade, de boas vibrações. Nós vamos agradecer a espiritualidade maior pelo amor, pela paciência para conosco. Nós vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, e ao nosso Pai amado, a oportunidade de estarmos aqui encarnados hoje, neste momento, entre os nossos familiares. Pedimos, Pai, a força para enfrentar as dificuldades dentro do nosso próprio lar, para superar o nosso próprio orgulho, o egoísmo, o individualismo e colocarmos aqui para servirmos com amor, com paciência, que possamos compreender que estamos todos aprendendo nessa jornada que nos leva a Ti, que possamos servir de exemplo para aqueles que ainda estão na retaguarda e que possamos nos inspirar no nosso Mestre Jesus, seguindo o caminho do bem. E assim pedimos as bênçãos a todos os nossos familiares, aqueles que são a nossa fortaleza, aqueles que temos dificuldades de relacionarmos, mas que estamos aqui todos juntos nesse período, a caminho do amor verdadeiro. E assim, emanando de nós mesmos esse amor, nós pedimos as Tuas bênçãos para o dia de hoje e para todo sempre. Permita, Senhor, que os nossos trabalhadores do passe compreendam as nossas necessidades, sejam inspirados e orientados
e pedimos, Senhor, a tua luz. Graças a Deus e assim seja.